Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sextou, rapaz, após um feriado então, né? Parece assim, tá com cara de, sei lá, de um pós, de uma segunda-feira ou de um, sei lá, qualquer coisa menos de trabalhar. Mas é dia de trabalhar, nós estamos aqui e com muita satisfação ao vivo, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, empresa do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Como vai? Vai bem? Eu espero que você não só esteja bem, como se mantenha sempre bem. Aliás, a gente trabalha muito para que isso ocorra, né? Para que você sempre encerre os seus dias, as suas jornadas diárias com boas informações, especialmente aquelas que a gente busca extrair diretamente da fonte. Paulo, qual é a fonte desta noite? Está aqui, apostos com a gente aqui, pela primeira vez, não é? Que é a nossa caríssima Denise Pimpim. Ela é do Sebrae. O Sebrae não veio aqui ainda não tinha vindo até então aqui, né? Ela é gerente de competitividade do Sebrae Mato Grosso. E olha, já vou adiantando, tem muitas novidades. O Sebrae tem um leque de trabalho, de frentes de trabalho muito interessantes. Vale a pena conferir, não é? Sobre empreendedorismo. Atenção você, fique bem atento aí, porque esse programa é feito hoje, foi preparado especialmente para você. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, a você que acompanha a gente em qualquer canto aqui pelo canal 22 ou ainda pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Ó, lá no Face, digita lá TV Pantanal HD 22 e cá estamos nós, ao vivo, para todo mundo. Denise, muito bom tê-la aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, não é? Que seja a primeira de uma série de outras tantas aí ocasiões em que o Sebrae possa vir trazer informações alvissareiras, porque informação sempre abre a imaginação e acaba sendo de grande utilidade às pessoas de um jeito ou de outro. Obrigado por ter aceito nosso convite aqui. Denise Pimpim. O Pimpim é Pimpim mesmo ou deram um nome que você adotou aí? Porque eu fiquei Pimpim. É Pimpim? É Pimpim. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Paulo, professor Lorenberg. É um prazer. Como você disse, é a primeira vez, mas a gente espera que seja a primeira de muitas. Queremos estar aqui. O nome realmente é diferente, mas assim, o pessoal às vezes esquece o Denise, mas lembra do Pimpim. É, Pimpim. Então não esqueça, Pimpim está aqui conosco no programa Opinião, lá do Sebrae. Na verdade, a Denise, como eu disse aqui no enunciado, aqui no começo do programa, ela é gerente dessa importante área, que é a área de competitividade lá do Sebrae. E como o Sebrae, Denise, já vamos começar por isso. Daqui a pouquinho eu quero falar de FIT também, FIT Pantanal, mas o Sebrae, nessa área da competitividade, até anotei aqui para que você esmiuçasse o assunto propriamente. Nesse aspecto aí, como o Sebrae atua, aquele empreendedor que está assistindo ao programa Opinião, se ele precisar, poxa, eu queria dar um up nessa questão da competitividade. O Sebrae entra de que forma nessa situação toda? Tá certo, Paulo. Essa área de competitividade, o próprio nome diz, né? A gente tem o propósito de ajudar as empresas a serem mais competitivas. O que é mais competitiva? É você ser sustentável no mercado, é você poder ter condições de competir nesse mercado. Então, o nosso objetivo final, e nós somos cobrados por isso, nós temos indicadores. Um deles é aumento de faturamento das empresas e aumento de produtividade. O que a gente faz? Nós atuamos com alguns setores. A gente vai falar aqui hoje um pouco do turismo, né? Mas nós atuamos com turismo, com comércio, com serviço, atuamos também com a parte de alimentos e bebidas, economia criativa
E também nós atuamos com a questão do crédito e também a gente tem um outro trabalho aí que a gente ajuda a grande empresa a capacitar o pequeno para poder vender para ele. O que acontece? Gente, isso eu ouvi de algumas grandes empresas. Por exemplo, na região lá norte do nosso estado, eu fui visitar algumas grandes empresas e eles disseram o seguinte, falaram, a gente gostaria muito de comprar aqui de Mato Grosso, aqui dessa região onde nós estamos. Mas, às vezes, eles não têm a capacidade de atendimento, a capacidade de produção. A logística, né? Não tem a logística. Então, o Sebrae vem para ajudar esse pequeno a se adequar a esses critérios para poder fornecer para essas grandes. Então, esse trabalho de competitividade que você trouxe é justamente isso, é ajudar esse pequeno negócio a estar no mercado de maneira a conseguir se manter, a ser sustentável, a competir, a ter resultado financeiro. Nenhuma empresa existe hoje só por existir, ela busca um resultado financeiro, né? Busca. E hoje é um desafio. E eu vou esmiuçar isso, mas como vou? Você está falando, está abrindo um monte de duvidazinhas aqui. Eu vou, ao longo do programa, estar buscando os questionamentos, né? Mas eu quero chamar antes aqui para o Lorenberg para iniciar os seus questionamentos também. Gerente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É muito bom, mas muito bom mesmo tê-la aqui para falar um pouco mais sobre o Sebrae. E eu concordo em gênero, número e grau quando a senhora disse que a primeira de muitas que virão, mas muitas que virão. Gerente, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, eu estava olhando e lendo a respeito do chamado guia, e nesse guia, algo que me chamou muito a atenção, nesse guia, ele mostra 7 tendências no empreendedorismo. E eu fiz questão de anotar essas 7 tendências para 2024. E eu gostaria de um comentário da senhora exatamente a partir disso. Só para o amigo telespectador entender melhor do que eu estou tentando descrever, eu vou citar as 7 maiores tendências. A primeira delas, aumento da importância da sustentabilidade. O segundo, o crescimento de negócios digitais. O terceiro, a adoção de tecnologias inovadoras. O terceiro, valorização da diversidade e inclusão. O quarto, surgimento de novos modelos de negócios. Crescimento é uma outra. Crescente importância da experiência do cliente. Talvez esse item é o que mais chama a atenção do amigo telespectador, eu tenho a impressão. E a 7ª e última, aumento do empreendedorismo social. E aí eu tenho uma pergunta aqui, gerente, muito mais um pedido de reflexão para falar sobre essas 7 maiores tendências. De que maneira essas tendências abrirão as portas para a transformação e criação de negócios impactantes? E o que são negócios impactantes? Obrigada. Eu vejo que você trouxe pontos que são importantes, que o nosso empresário ele também precisa se atentar. Eu tive a oportunidade agora, em janeiro, de visitar a maior feira de varejo do mundo, que fica em Nova York. Nós, Sebrae, Mato Grosso, junto inclusive com a FEComércio, nós levamos mais de 50 empresários para lá. E várias dessas tendências, professor, que o senhor citou agora, nós ouvimos lá, né? Então, por exemplo, a questão da experiência que o senhor destacou, dizendo que talvez essa seja uma das maiores curiosidades, talvez, para os nossos empresários, né? O que foi falado, por exemplo, lá nessa feira, porque lá não era só feira, eram palestras também. Lá dizia o seguinte, que apesar do digital estar crescendo, e essa já é um fato hoje no mundo e aqui também no Brasil,
isso já é algo que está acontecendo, mas o cliente, ele busca uma boa experiência, tanto no digital quanto também na loja física. Então, em alguns locais que já estão mais desenvolvidos com o digital, o que foi falado? Que mesmo a empresa vendendo muito no digital, ela precisa ter algumas atrações na sua loja física para que o cliente possa visitar. Então, assim, ao invés de comprar no site, eu preciso ter um motivo para visitar a loja. E por que visitar a loja? Justamente para viver uma experiência. Uma experiência, às vezes, de um bom atendimento, às vezes uma experiência de um cheiro específico daquela loja, às vezes para experimentar um produto que no site ele tem dificuldade, não tem condição de experimentar. Então, sobre a experiência, tanto na loja digital, na loja online, quanto na loja física, é necessário que o nosso cliente, o cliente da sua empresa, ele tenha uma boa experiência. Como a gente tem hoje um nível de concorrência muito grande, o cliente, lógico, ele observa o preço, mas ele também quer um bom atendimento, ele quer uma boa experiência no seu negócio. Então, isso é algo que o nosso empresário ele precisa estar observando, cuidando, e para isso eu preciso capacitar muito bem a minha equipe de funcionários. A gente ouve de alguns empresários dizendo o seguinte, mas o que adianta eu capacitar que daqui a pouco ele vai para um outro negócio? Isso pode acontecer mesmo, existe uma rotatividade, o maior desafio que eu, pelo menos, escuto dos empresários está em pessoal. Existe uma reclamação muito forte, né? Mas se eu também não capacito, eu fico com uma equipe ruim, que vai gerar uma experiência ruim. Né? Então, às vezes eu tenho ali um vendedor que me atendeu muito bem, quando eu chego ali para fazer um pagamento, eu tenho uma pessoa que não me olha nos olhos, né? Uma pessoa que não se comunica bem, ou que fez um pacote mal feito, acabei de ir lá para comprar um presente, além do conteúdo eu quero um pacote lindo e eu não tenho um atendimento bacana. Então, a experiência ela passa por uma equipe bem formada. Pode até ser desgastante para o empresário, mas é importante essa capacitação. A capacitação ela precisa ser feita só por entidades como o Sebrae e outras que nós temos? Não, a própria empresa ela pode ter um plano de capacitação. A própria empresa pode ter lá o seu gerente ou proprietário para que possa fazer isso. O que é importante é estar próximo da nossa equipe de vendas, para poder dar essa qualidade para a equipe. Eu queria destacar também a questão, foram várias questões que vocês trouxeram, a sustentabilidade. Hoje, ainda nem todas as empresas despertaram para a sustentabilidade, às vezes a gente pensa que é algo muito fora da nossa realidade. Mas nós, cuidando, por exemplo, da iluminação, colocando uma iluminação que traz uma economia, ele pode ver uma repercussão lá na conta de energia. Um salão de beleza, dando as orientações corretas para uso de água ou reutilização dessa água, pode trazer uma economia. Por exemplo, acabei de falar, então vamos falar novamente de salão de beleza, às vezes se ele trocar as tomadas dele, pode trazer uma economia. Então nem sempre precisa ser coisas caras, fora da realidade, para trazer essa sustentabilidade. Eu gostaria até de convidar os nossos empresários, o Sebrae tem um centro de referência em sustentabilidade aqui em Cuiabá. Eu não sei se todos os empresários conhecem, já visitaram. Então, estão convidados, vocês estão convidados. Ele fica exatamente na rua atrás do Sebrae. Chama-se Centro Sebrae de Sustentabilidade. A gente precisa agendar as visitas, mas hoje ela é uma referência em nível de Brasil e já ganhou prêmios internacionais. O que tem lá? Eu fiquei curioso agora. É bom não falar tudo, porque aí fica aquela coisa, aquele gostinho de quero mais. Você que está assistindo aí, você que é ligado ao comércio, tem alguma empresa ou simplesmente quer empreender, quer ter uma noção mais ampla, isso que ela está falando aqui é algo que não é exclusivo, mas é digno de prêmio. O Sebrae tem
eu posso chamar de centro de referência? É centro de referência. É centro de referência, que fica aqui, ó, pertinho, bem na rua atrás do Sebrae. O que tem lá, assim, que a pessoa vai encontrar lá? O Centro Sebrae de Sustentabilidade, ele é um centro onde a gente faz um atendimento para, por exemplo, ajudar a empresa a se regularizar. Então, tem alguns segmentos que eles têm exigências de legislação, por exemplo, legislação ambiental, sanitária. Nós podemos ajudar, e muitas vezes de maneira subsidiada, a implementar essas regras dentro da empresa para que no momento, por exemplo, de fiscalização, você não sofra a autuação. E não só para isso, para que também ele possa contribuir com o meio ambiente. Então, nós oferecemos consultorias, então, no resumo, a gente oferece consultorias e nós oferecemos orientações para que aquela empresa, ela se adeque vamos dizer, as boas práticas de sustentabilidade. Como eu coloquei aqui o exemplo da energia, da água, uma empresa, por exemplo, de alimentação, uma reciclagem dos produtos que sobram, né? Às vezes até um processo ali de redução de desperdício. Então, todas essas orientações e consultorias, o Sebrae pode oferecer com base nessas orientações do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Otimização de consumo, né? De custos. De custos também. Nossa, é uma maravilha isso, é uma maravilha. Eu vou ter que ir para onde que eu vou? Eu vou para o intervalo comercial. Ah, rapaz, olha só. O Grupo Gazeta de Comunicação, sensibilizado com a tragédia no Rio Grande do Sul, une esforços com a Águia Sul Transportes, Lojas Moda Verão, Casa da União Santa Luzia e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E contam com você nesta causa. São inúmeros desabrigados que precisam da ajuda de todos nós. Socorrer quem mais precisa é um ato de amor. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. É hora de agir. É hora de doar alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal. Entregue a sua doação nas lojas Moda Verão e no Grupo Gazeta de Comunicação, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil. Informações pelos telefones 6536126507, 6536126190. Aí, ó, isso aí, felizmente, está baixando, né, essas águas aí, que deu uma trégua, a chuva. Entretanto, contudo, o frio está assolando os nossos irmãos gaúchos, né? Eles estão tentando reconstruir suas respectivas vidas e eles precisam, para isso, do apoio de cada um de nós. Eu falo sempre, empatia e solidariedade. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Bom, eis que estamos de volta aqui, o programa Opinião ao vivo na sua TV Pantanal, nessa sexta-feira, 31 de maio de 2024. Mês de maio já se foi, né, nego? O tempo está voando, já estamos chegando no mês das quadrilhas. Quadrilhas que eu falo as caipiras, Olimberg. Não é aquelas que você está pensando lá de Brasília, não. O Olimberg fica pensando só em... Afinal de contas, tem também essa quadrilha aí, essas quadrilhas aí que nos deixam de cabelo em pé. Né? Olha só, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, rapaz, tem definição aí. O deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, é definido candidato a prefeito da Federação PT, PV, PCdoB nas eleições deste ano. A decisão foi confirmada nesta sexta-feira, dia 31, após o vice-prefeito José Roberto Estopa, do PV, recuar da disputa. O entendimento começou a ser costurado ainda no último fim de semana, quando o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD,
passou a participar das articulações. Bem, na reunião que contou com a presença dos presidentes do PT, PV e PCdoB, Fávaro, Lúdio e Estopa, nessa reunião foi acertado que a federação caminhará unida e buscando ampliar o arco de alianças com a Federação PSOL e Rede, e também o apoio aí do PDT. Após essa reunião, Carlos Fávaro, que é lá presidente do PSD, destacou a importância da unidade do partido e também destacou a importância de Estopa e do PV no processo de consenso. Ele revelou que, diante a força do Partido Verde, o PSD acabou abrindo lideranças, acabou abrigando lideranças da sigla para a formação de sua chapa de vereadores, já que na federação a divisão ficará entre as 3 siglas. Uma outra notícia aí é que o deputado Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa, também é um pretenso candidato aí à Prefeitura de Cuiabá. Ele afirmou que não tem a pretensão de trazer ele não tem a pretensão de fazer uma espécie de devassa nas contas municipais, não é? E também nos contratos da Prefeitura de Cuiabá, caso seja eleito. Porém, ele garantiu que irá deixar as portas abertas para que os órgãos de controle e investigação atuem caso necessário. Aí ele disse o seguinte, rapaz, a fiscalização, ela cabe ao gestor, ela cabe à Câmara e também ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Evidentemente, qualquer um que entrar não vai fechar as portas para isso. Eu não vou entrar para fazer devassa. Minha função não é essa. Eu vou corrigir, apontar e colocar a administração nos trilhos, diz. A declaração tem por base aí estudos que o parlamentar tem realizado com sua equipe responsável pelo seu plano de governo nas contas públicas de Cuiabá, especialmente na área da saúde. O Botelho acredita que o próximo prefeito precisará de 1 a 2 anos para colocar as contas públicas nos eixos, já que existirá um grande passivo de dívidas. Está aí, ó, no GD. Tem mais detalhes sobre essa notícia aí e essas outras tantas também. Economia, política, polícia, tudo aí no www.gazetadigital.com.br. Lindenberg, a novela lá então da Federação, com a jogada de toalha do Estopa, parece que o Estopa jogou a toalha, né? Parece até um trocadilho. Mas o Estopa jogou a toalha e agora o caminho está aberto em tese, porque eu falo porque tem as convenções ainda, né? Para o Lúdio. Vamos começar por essa, queria uma pinceladinha rápida e depois vamos pincelar também sobre essa história do Botelho, dizendo que não vai fazer devassa, mas vai, né? Porque você vai deixar aberto para os órgãos de fiscalização. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a federação que já não vive mais aquele dilema lá de quem será o nome. Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente. Veja, por que não se tomou essa decisão lá atrás, enquanto todos os pré-candidatos, sobretudo o deputado federal Abílio Júnior e o deputado Botelho. Eduardo Botelho, já estavam na caminhada em campanha durante todo o ano que passou? Por que não antecipou isso? Veja, a decisão deveria acontecer daqui a uma semana, na primeira semana ou a segunda semana do mês que vem. Anteciparam 10 dias para essa decisão. Deveria ser muito mais tempo, amigos.
ganharia tempo para negociar, para trazer partidos para próximo da federação, para negociar as articulações, as amarrações, porque o jogo político depende de tudo isso, de articulações, das amarrações e de um bom discurso que possa convencer o eleitor. E essa história do Botelho, rapaz, pensa assim, eu vi como um medinho, né? Tô com um medinho porque o Manuel andou falando as coisas aí, Botelho, que não te conhece, que te compre, né? Porque o Botelho, não é, ele tá ligado a um grupo empresarial aí, que tem, não é, aí na prefeitura de Cuiabá, negócios, né? Eu estou falando diretamente da Iambiquara. É isso, da parte de infraestrutura. Mas agora, com um tom mais ameno, eu não vou fazer devassa, mas vai ficar aberto aí para a turma fiscalizar aí, né? Ele está meio que em cima do muro, né? Eu acho, sei lá. Paulo, tem duas afirmações do Eduardo Botelho, do deputado Eduardo Botelho, que estão corretas. A primeira, a prefeitura, o novo prefeito, a nova administração, não pode nem deve fechar as portas para os órgãos. Não deve fazer isso. É óbvio para ele. É claro, é evidente, se fechar as portas pode ter consequências gravíssimas. Já começa errado, né? Já começa tudo errado. Sobretudo numa situação que estamos vivendo em Cuiabá. E a segunda afirmação, ele disse, olha, 2 anos para regularizar a situação financeira da prefeitura. Eu diria que 2 anos é um tempo muito pequeno para fazê-lo. Acho muito pequeno. Agora, não se deve apenas debruçar na questão financeira, não. Cuiabá, amigos, Cuiabá é uma cidade grande e que cresce de forma desorganizada e desordenada, e esse crescimento impacta muito nas ações do gestor, nas ações do prefeito, da própria administração. E o impactar na administração atrapalha muito. É preciso que o gestor e a administração e o governo, Paulo, tenha clareza da pluralidade de necessidades da cidade. É isso aí. O curso desse pleito de 2024, né, os bastidores, as preliminares, estão apenas começando, porque de agora em diante vai ser até o final, até outubro pelo menos, se houver se houverem dois turnos, né? Então, vai ter muita política pela frente aí. Denise Pimpim está aqui, ela está com o programa Opinião, mas pela primeira vez aqui trazendo informações do nosso Sebrae. A Denise, ela é gerente de competitividade do Sebrae de Mato Grosso. Denise, menina, você falava no bloco anterior, no primeiro bloco, eu fiquei atento a isso, né? Por exemplo, o pequeno que queira... Você disse assim, ó, tem empresários de regiões, lá, vamos supor, sei lá, Nortão. O empresariado lá gostaria, pelo que você disse aí, de comprar de alguém que pudesse ter a competência de vender, não é? E aí o Sebrae entra nessa seara aí para dar essas orientações. Tem um caminho... Não é fácil, né? Mas qual que é o caminho mais... Porque tem a questão da internet, da informática, né? Da tecnologia, que precisa ser absorvida. Tem como você preparar alguém? Você que eu falo são os órgãos, o próprio governo. Tem como se preparar alguém que queira, vou vender, vou me capacitar para vender para as grandes empresas ou até para o governo, para os órgãos públicos. Num período pequeno, assim, um intensivão assim para se fazer isso. Nós estamos em maio, até no início do segundo semestre eu quero estar pronto para adquirir esses conhecimentos, para colocar o bloco na rua e vender. Tem como fazer isso? Então, Paulo, toda empresa ela precisa melhorar quer dizer, não é que é toda empresa, mas nós temos empresas que elas precisam melhorar o seu processo de administração. Esse trabalho que o Sebrae faz, que você está citando, a gente faz quando a gente já está com uma grande empresa, nós pegamos todos os critérios que essa empresa exige e nós capacitamos essas empresas
dentro desses critérios. Grande Então, empresa que você está falando. Então, por exemplo, nós temos, eu não vou falar o nome aqui, mas nós vamos iniciar um trabalho com uma grande empresa, eu ainda não vou anunciar porque ainda nós estamos no processo de fechamento. Então, quando você entra com essa grande empresa, você já conhece os critérios que ela precisa para poder ter os seus fornecedores ali. A gente conhece esses critérios para que essas empresas se credenciem. Os requisitos, né? Os requisitos. E a gente capacita essas empresas, potenciais fornecedores, conforme esses critérios. Aí você perguntou, tempo? Olha, eu creio que aí, lógico, vai depender do trabalho, mas eu acredito que em 3 meses a gente consegue ajudar essa empresa a se encaixar nesses critérios. Aí você fala, não, mas e se não tivesse trabalho com a grande empresa, né? Então, vamos dizer que hoje a gente não tenha nenhuma grande empresa para poder atuar com essa parceria. Que foi a minha dúvida, né? Que foi sua dúvida. Quer dizer, hoje a gente tem algumas grandes empresas que nos procuram e, dentro dos critérios de contratação delas, nós capacitamos aquelas empresas que têm interesse em vender. Então, vocês capacitam de acordo com a demanda que já existe, né? Com alguém que já esteja precisando. Eu pensava que fosse o contrário. Olha só como é que é bom a gente ter a explicação. Eu achava que era assim, eu, Paulo, simples mortal, pequeno, não tenho bolhufas de informação, de saber como trilhar um caminho, vou buscar o Sebrae ou quem quer que seja, né, para me capacitar, para eu me capacitar. E aí eles vão me passar todas as coordenadas e tal, eu vou me capacitar de acordo com aquilo que geralmente é exigido, os critérios de ordem ambiental, de ordem, enfim, de todas as ordens que forem, não é? E eu vou ficar aqui. Ainda que eu não tenha uma empresa para eu fornecer de imediato, eu já vou estar preparado, entendeu? Eu achava que fosse assim. Mas olha só, Paulo, esse é uma linha de trabalho do Sebrae. Nós temos várias outras linhas. Então, o Sebrae hoje, ele orienta e ele capacita qualquer micro e pequena empresa que tenha vontade de aprimorar a sua gestão. Então, em geral, as empresas procuram o Sebrae quando está com dor no bolso, né? Quando está com dor no bolso, na verdade, às vezes o problema não é o financeiro. O financeiro já é uma consequência, às vezes, de uma compra que não foi bem feita, às vezes de uma equipe que não está atendendo bem o seu público. Então, a gente capacita, a gente orienta essas empresas que nos procuram. Capacita em quê? Na melhoria da gestão financeira, na implementação do marketing digital, que a gente estava conversando há pouco, né, professor, onde você trouxe que o digital é uma tendência, só que muitas empresas hoje, elas têm dificuldade de vender online. O Sebrae ajuda na implementação dessa venda online da empresa. Então, a empresa que nos procurar com essa dor, a gente atua. Outras empresas, elas querem estruturar a sua equipe comercial. O Sebrae pode ajudar essas empresas nessa estruturação da área comercial. Às vezes quer fazer um planejamento para atuar num novo mercado. Ela atua, por exemplo, aqui em Cuiabá, e eu quero atuar agora na região de Lucas do Rio Verde. O Sebrae pode ajudar essa empresa a estruturar um planejamento, um plano de ação para que ela entre no novo mercado. Então, aquelas empresas que nos procuram, né, nós podemos também dar essas orientações. E a gente também vai em busca das empresas, né? A gente lembra que, logo no início do nosso bate-papo, a gente comentou aqui que o Sebrae atua em setores, em segmento, comércio, indústria e serviço. Então, a gente tem trabalho, por exemplo, direcionado a lojas de material de construção, ao setor automotivo. Então, nós fazemos parcerias com a Federação das Indústrias, com a FEComércio, com sindicatos, para atender esses setores. De que forma? Capacitando. Tanto o empresário quanto a sua equipe. Entendi. Essa dor que ela falou aí, eu sempre tenho, a dor no bolso. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais isso aí, porque eu tenho mais dúvidas aqui. Ela vai falando, eu vou lembrando de coisas que eu vou perguntar e eu não posso atropelar, porque eu chamo a Lorenberg para a pergunta aqui também, ainda neste bloco, Lorenberg. Gerente, a senhora falou no bloco anterior, praticamente 4 pontos, se não forem esses, a senhora me corrija. A senhora falou na competitividade, aliás, a senhora é gerente de competitividade, falou em desenvolvimento sustentável
falou inovação e produtividade. Eu tenho a impressão, se não for essa a verdade, a senhora me corrija sempre, que o programa Brasil Mais Produtivo parece que contempla esses pontos que a senhora realçou no primeiro bloco. É exatamente isso? Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse programa. Sim, nós temos trabalhado já há alguns anos com esse programa Brasil Mais Produtivo e dentro dele tem um trabalho de inovação que nós chamamos de ALI, Agente Local de Inovação. Então, nesse trabalho, por exemplo, do agente local de inovação, os nossos agentes, eles entram dentro da empresa para ajudar aquele empresário a inovar. Inovar em produto, inovar num novo mercado, inovar na sua gestão, inovar na sua forma de trabalhar. Cada um vai de acordo com a sua dor, com a sua necessidade. Então, sim, através do Brasil Mais Produtivo, a gente tem um trabalho, por exemplo, de inovação. E nós trabalhamos também a produtividade, melhorando, por exemplo, os processos da empresa. Então, a empresa, muitas vezes, ela precisa de ter um processo mais enxuto. Quando eu reduzo o meu custo, eu aumento a minha lucratividade. Eu tenho duas formas de aumentar o resultado, o lucro da minha empresa. Ou eu aumento o meu faturamento, ou eu reduzo o meu custo, ou eu faço as duas coisas. Então, nós podemos trabalhar nessas linhas. Que joia, que bacana. O papo está ótimo. Vou só fazer um breve break aqui. A gente vai ali, 1 minuto e meio, a gente já volta aqui com mais programa Opinião, hoje com a Denise Pimpim. A gente volta no instante só. De volta aqui com o programa Opinião, último bloco. Vamos correr agora, tanto nas perguntas como também nas respostas. Vou pedir aqui aos nossos caríssimos componentes desta mesa, desta emissora. Vamos rapidão aqui. Olha só, eu quero falar do turismo porque é uma baita de uma potência aqui do estado de Mato Grosso, ainda, na minha opinião, pouco explorada, não há o investimento que deveria, isso não é de agora. Eu queria saber com o Sebrae como é que está, como fomentar a competitividade, como injetar competitividade aí nas pessoas que de repente podem ter no turismo a saída para o seu empreendimento. Ótimo. Olha, o Sebrae ele trabalha com 3 linhas dentro do turismo. Uma é dentro daquelas propriedades, aqueles negócios que já atuam dentro do turismo. Mas muitas vezes precisa melhorar a forma como trabalha para melhorar o resultado. Então, nós atuamos na melhoria da gestão desses negócios já instalados. Nós temos um outro viés que é de ajudar esses empresários a formatar novos produtos turísticos. Por quê? É dentro disso que você acabou de falar. Às vezes tem ali um produtor rural, por exemplo, que ele produz leite. E ele produz queijos gostosos, ele produz doces deliciosos. E ele não sabe que aquilo ali pode ter relação com o turismo. Então, ele pode, à medida que ele aperfeiçoar, entrar, por exemplo, no turismo gastronômico ou no turismo rural. Então, por exemplo, nós temos, existe uma propriedade chamada, pode falar o nome? Pode. Pitaias Moura, por exemplo, é um exemplo, né? Que fica em Curvelândia. Eles são produtores especializados em pitaia e abacaxi. Pronto. Só que em algum momento, com o apoio também do Sebrae, eles entenderam que poderia agregar valor também ao que eles produzem. Então, hoje, por exemplo, eles recebem turistas com café, com produtos à base de pitaia e de abacaxi. Então, bolo, geleia, sorvete, tortas, com esses 2 ingredientes. Então, é dentro disso, dentro dessa sua pergunta, às vezes o produtor, por exemplo, ele tem lá os elementos, mas ele não percebe que aquilo ali ele pode agregar para virar, por exemplo, um turismo. Uhum. E além por exemplo, desses produtos que eu acabei de citar, além dele vender esses produtos, ele pode agregar mais uma cesta de ovos,
que seria, por exemplo... Turismo rural, né? E ele está falando rural. que é só um fiapinho do potencial que é o nosso turismo, né? Exato. Tem demais. Mato Grosso tem de cachoeira ao turismo lá nos índios, tem ao turismo de negócio, ao gastronômico. Ela falou aqui, eu lembrei da Dona Eulália, né? Lembra da Dona Eulália? Lembro. O bolo de arroz dela Bolo de é arroz. imbatível, né? Então aquilo lá virou... Eu já saí lá, eu morava lá no Cepial e ia lá para Dona Eulália para comer. Você vê, assim é a pitaia, assim é quando você trabalha bem a sua marca. Lindenberg. Gerente, eu vou pegar carona exatamente na resposta que a senhora acabou de nos dar, porque tem o site Turistando Mato Grosso, cerca de 86 produtos turísticos, e que o Sebrae está à frente desse site. A senhora poderia comentá-lo um pouco mais a respeito? Professor, como eu falei, das linhas também de trabalho do Sebrae é ajudar os empresários a formatar novos produtos turísticos. Então, em 2022 e 2023, o Sebrae orientou, capacitou negócios para, então, criar esses 86 produtos turísticos. Então, agora, durante a FIT Pantanal, nós lançamos, desses 86, 53 novos produtos turísticos e estão envolvidos 66 pequenos negócios de 20 municípios, que estão espalhados em 4 polos do nosso estado. O polo da Amazônia, o polo do Cerrado, o polo do Araguaia, está faltando um aqui, Amazônia, Cerrado, Araguaia e o Pantanal. Então, esses 53 que nós formatamos, lançamos agora. E aí, o que acontece? O Sebrae também, ele não quer apenas ajudar o empresário a formatar e abandonar. Um outro trabalho que nós fazemos é aproximar esses empresários do turismo de quem pode vender esses produtos. Então, o Sebrae agora, durante a FIT Pantanal, trouxe outros estados, operadoras de outros estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para poder conhecer esses produtos turísticos do nosso estado, em loco e conversando tete a tete nas rodadas de negócio. E fizemos uma rodada de negócio internacional com países como Estados Unidos, Alemanha, Chile, Peru. Então, desses encontros, a prospecção de negócios que gerou agora, durante a FIT Pantanal, foram mais de 27 milhões de reais em negócios. Desses 86 produtos turísticos, então, houve esse encontro entre ofertantes e compradores. Olha que fantástico! Então, não é só gerar o produto, mas também comercializar. Eu quero... aliás, a propósito, tem um stand lá na FIT Pantanal Sebrae, não é? Isso mesmo, Paulo. Fala esse stand aí rapidinho. Esse stand, nós vamos estar lá oferecendo consultorias, orientações gratuitas e mostrando esse portal que o professor falou, que é o Turistando em Mato Grosso. Lá você encontra todas essas 86 produtos turísticos. E eu gostaria até de reforçar, gente, olha, quase 40% das pessoas que moram em Mato Grosso dizem que não visitam esses atrativos turísticos porque eles não conhecem. Aí. Então, vamos lá no site Turistando em Mato Grosso. Turistando em Mato Grosso. Lindenberg, por favor. Gerson. Gerente, tem um projeto aqui que me chamou muito a atenção, muito mais pelo nome, que é chamado Pé de Queijo, que o Sebrae está à frente juntamente com a Prefeitura de Nobres. A senhora pode comentar a respeito? Sim. O Pé de Queijo é uma das propriedades que o Sebrae apoia. Então, ele foi agora, há mais ou menos 2 meses atrás, num concurso mundial de queijos, e ele ganhou, então, uma medalha ouro em uma das categorias com um dos queijos que ele apresentou. Então, isso vem através de toda uma orientação e consultoria que o Sebrae dá na melhoria do produto queijo. E ele, no futuro, ele vai entrar numa rota de turismo gastronômico. Então, é isso que o Sebrae procura, é ajudar esse empresário a melhorar o produto que ele já tem, ajuda também a comercializar,
não só o produto, mas também como um produto turístico, como, por exemplo, o turismo gastronômico, o turismo rural. E como vocês falaram, gente, nós temos o ecoturismo, nós temos o etnoturismo. Então, o Mato Grosso, ele é rico em belezas naturais. E nós precisamos divulgar isso dentro do nosso estado, para o Brasil e para o mundo. E é esse esforço que o SEBRAE tem feito. Eu quero... falei aquela questão da dor no bolso que você citou. A gente sente a dor no bolso realmente, né? Os serviços do SEBRAE. Muita gente que está assistindo agora ao programa Opinião quer saber, não é, o que é gratuito e o que não é, não é? Eu gostaria que você desse uma esmiuçada para deixar essa questão bem clara. Tá certo. Olha, eu gostaria de voltar na FIT Pantanal, que é um evento gratuito. Então, todas as ações agora que você vai encontrar até domingo, das 16 horas a partir de amanhã até as 22 horas, é uma entrada gratuita, você pode levar toda a sua família. Então eu convido aí toda a nossa população para estar lá sábado e domingo, que continua aí a feira. Nós temos consultorias gratuitas, nós temos orientações gratuitas e nós, como por exemplo, consultoria de marketing, consultoria financeira, consultoria de planejamento. E temos algumas que também têm uma contrapartida financeira da empresa, mas ela pode ter subsídio do SEBRAE. Nós temos uma linha, por exemplo, de trabalho que se chama SEBRAE Tech. O SEBRAE, ele apoia em 70% o valor da consultoria e o nosso empresário entra com 30%. Temos consultorias e temos trabalhos que aí eles são custeados pelo empresário, como são as missões empresariais. Nós levamos empresários para outros centros de referência, tanto no Brasil quanto no mundo, para Orlando, para Nova York, para a China, para conhecer tendências do seu setor de varejo, do setor do automotivo, do setor de alimentação. Então, é muito importante que o empresário também vá para outros locais de referência, ouvir outros empresários e conhecer as práticas que eles estão fazendo lá e ver de que forma a gente pode adaptar na nossa realidade. A propósito disso aí, tem um calendário, você começou a falar isso no bloco anterior, como é que funciona isso aí, a importância, né, dessas, você falou de Nova York, aí eu me vi lá em Nova York, ainda que eu não seja empreendedor, né, na feira, na maior feira do mundo. Eu queria que você falasse se tem esse cronograma, até para que as pessoas possam também ficar antenadas sobre esse calendário aí. Sim. O SEBRAE ele tem um calendário que é anual, tanto de missões nacionais quanto internacionais, e para que você conheça as datas e os locais, entra no site do SEBRAE, missões nacionais e internacionais, onde ali vão ter todas as programações. Das internacionais agora, eu estou me lembrando, nós vamos ter para Orlando, vamos ter, por exemplo, para a China. Mas nós temos muitas outras missões e esse calendário está lá no site do SEBRAE e eu convido você para acessar e nos procurar, nós estamos à disposição. Só vamos repetir aí, é www.sebrae.com.br. Sebrae.mt. Vamos lá, calma. www.sebrae.mt.com.br. Ótimo. Orenberg, pois não? Desculpa. Ou pelo 0800 500 0800. Tem um telefone também, não é só o site não, 0800 500 0800. É fácil, viu? 0800 500 0800. A última pergunta. Mas muito rapidamente, carona no que a senhora falou, você falou que o SEBRAE convida. O convite, o empresário pode se apresentar antes do convite, né? Ou não? Para a feira? Para a feira, para as missões. Ah, sim, nós estamos assim abertos para que você possa vir até o SEBRAE e as nossas ações são para os micro e pequenos empresários, então nós estamos abertos aqui para receber. A FIT Pantanal é uma realização da FEComércio e o Governo do Estado do Mato Grosso, o SEBRAE é parceiro e nós convidamos você para estar conosco lá no Centro de Eventos do Pantanal, das 16 às 22 horas, entrada gratuita para toda a família. Luana, eu não tenho mais tempo, nós não temos mais tempo, eu queria tanto continuar esse bate-papo, que tem tanta informação bacana, né? Mas tem alguma coisa, eu queria que em um minuto aí, se tem alguma coisa que a gente não falou, que você
no seu julgamento aí, são imprescindíveis que se divulgue, eu queria que você dissesse aí, porque aproveitar essa sua primeira vinda aqui, alguma coisa. Se não, eu quero agradecer a você por ter vindo ao programa Opinião e esse espaço continua posto para bem informar. Eu agradeço muito, em nome até da nossa diretoria de Sebrae, essa nossa participação, nós estamos abertos para novas. Eu convido você, empresário que ainda não conhece o Sebrae, não conhece a nossa forma de trabalhar, nos procure. O que nós queremos é que você melhore cada vez mais a forma como você trabalhar. E desafios existem, o mercado está numa evolução e a gente precisa estar sempre buscando inovar para que seja mais, para que possa estar competindo ali no mercado. Então, o Sebrae está aqui para poder ajudar e apoiar o micro e pequeno empresário. Eu agradeço muito. Eu falei Luana, mas o nome dela é Denise. Luana é a minha amiga, Luana, que é a já ficou rindo da minha cara. Pô, esse cara, Paulo é burro, o nome dela é Denise. É porque a Luana Dalbian é minha amiga, assessora de imprensa lá do Sebrae, e ela que me passou algumas informações. Eu troquei o nome aqui, mas é Denise, Pimpim. Paulo, não esquece, tá? Obrigado por ter vindo, tá? E tudo de bom lá. Vai correndo agora lá para a FIT Pantanal. A gente tirou a Denise de lá, ela veio rapidão para falar com você aqui no programa Opinião, não é isso? E a gente agradece aí. Tem muito assunto que a gente não falou aqui. A gente não falou da rodada de negócios, no lançamento de roteiros. Esse nós falamos, roteiros turísticos, plataforma também Turistão a gente falou. E falamos das rodadas de negócio, onde eles geraram... Aldeia de Conhecimento, Aldeia do Conhecimento, convite para a FIT, nós fizemos. Marquei alguns aqui, a maioria a gente conseguiu abordar. Obrigado, viu? Um abraço para a diretoria toda lá, e toda a diretoria está convidada para vir aqui também conversar com o nosso telespectador. Lorenberg. Até segunda-feira. Tá antenado. Achei que ia falar amanhã. Só se ele vir sozinho aqui amanhã. Amanhã não tem. Segunda-feira a gente vai entrevistar ao vivo aqui no programa Opinião quem? A Mairan Beckman Benício. Mairan Beckman, ela é a superintendente, não, na verdade ela é presidente lá da Desenvolve MT. A Mairan vem mais uma vez aqui, tem muitas novidades aí com a nossa Mairan sobre a Desenvolve MT. Oportunidades, linhas de crédito, tem muita novidade mesmo. Acompanhe, segunda-feira, aqui às 7h30 da noite. Que você tenha um ótimo fim de semana. Juízo, se cuide, fica bem, fica com Deus também.